Uns passarinhos falaram para a gente que talvez o senhor dê aula para a gente de Constitucional 2. Estamos torcendo por isso, viu? Vamos deixar chegar mais próximo do semestre, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, principalmente em termos de horário, né? Vamos deixar... Isso. Mas se for, certamente será o maior prazer do mundo, né? Mas foi fonte fidedigna, viu, professor? Foi. Só vou antecipar o seguinte, no ano passado, no segundo semestre, não fui eu que dei Constitucional 2, viu? Então, é bom a gente não criar tantas expectativas assim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Esperança e sogra é sempre a última que morre, professor. Mas o que eu lembrei do senhor muito hoje foi que teve um debate na TV Clube com o professor Marcelo Labanca e Edmar Regueiro falando, e um senador, Laerte Lavaier, falando sobre aquela questão da CPI convocar governadores. Estavam falando, eu só lembrava do senhor. Desculpa, rapaz. Inclusive, esses dias, acho que foi na sexta-feira, ou foi no sábado, enfim, foi um desses últimos dias aí, houve propuseram uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo reconhecesse a inconstitucionalidade dessa convocação, né? Enfim, já isso é outra coisa também. Lembram quando eu falei no início, quando o Supremo determinou a implantação da CPI? Eu disse, olha, isso é jurisprudência pacífica já há muito tempo. E essa questão de não poder convocar um chefe de governo, um chefe do Poder Executivo, seja a nível municipal, estadual ou federal, já é jurisprudência pacífica de há muito também do Supremo Tribunal Federal. E vejam, viu, pessoal, tem duas coisas aí, tá? A gente não vai fugir do conteúdo que a gente está trabalhando aqui, não. Existe, primeiro, uma questão da separação dos poderes, porque haveria uma interferência indevida, né, na atuação do chefe do Poder Executivo, uma eventual convocação, e existe uma questão de federalismo também aqui, de Estado federal. Não existe hierarquia entre a União, estados e municípios. Embora tenham assuntos que estão sendo investigados pela comissão, que tangenciem, né, e que repercutam no âmbito dos estados e municípios, mas ainda que houvesse a possibilidade dessa convocação, governadores e prefeitos não estariam obrigados ao comparecimento exatamente em decorrência de não estarem hierarquicamente submetidos à União. Tá? Então, no fundo, aqui vocês têm essas duas grandes discussões, a própria noção de separação dos poderes, né, de uma interferência indevida do legislativo no executivo, e também aqui a própria noção de preservação da autonomia dos entes e, consequentemente, da própria forma federativa de Estado. Né? Então, isso aí já era uma questão também já consolidada no âmbito do Supremo, e muito provavelmente se o relator que pegar essa ação aí deve conceder uma liminar para que essas convocações sejam suspensas, enfim, acho que não vai fugir muito disso não, sabe? Mas é um debate bom, eu acho que no próximo semestre dar aula sobre CPI vai ser bem desafiador, porque você vai ter muita coisa para abordar exatamente em razão do calor do que está acontecendo agora, né? E aí a compreensão, considerando que, inclusive, vocês estão acompanhando tudo, vocês estão ali por dentro do que está acontecendo, muitas vezes até mais informado do que a gente, isso acaba ajudando também na compreensão, né? Mas é isso, vamos acompanhar. Olha, eu confesso que eu já perdi o prazer de acompanhar essa CPI aí do Senado. Eu estou acompanhando a CPI dos transportes lá de Teresina, que está mais, digamos assim, mais agitada e está trazendo mais novidades, sabe? Essas firulas aí que estão fazendo na CPI do Senado já é tudo que a gente mais ou menos espera o que vai acontecer, mas a CPI municipal, o negócio funciona de outra forma. Primeiro que é muito raro de acontecer, né? E segundo, pelo tema lá, parece que vai dar em alguma coisa. Mas, enfim, vamos acompanhar. Quem tiver interesse aí pode ler a respeito aí no noticiário local. Está acontecendo uma CPI lá no âmbito da Câmara Municipal de Teresina. Então, voltando aqui, tá? Eu comento já essa tua pergunta, tá, Paulo? Sobre essa questão do príncipe não poder assumir, enfim, já eu vou falar sobre isso daí. Mas olha só, basicamente a gente tem essa ideia aqui, né, da hereditariedade enquanto modo de se chegar ao poder, de se acessar o poder dentro de uma monarquia, né? A gente tem um outro elemento aqui, que é a chamada vitaliciedade, né? Quando se chega ao poder, ocupar e permanecer naquele poder ali, naquele espaço de poder, é algo que a gente diz que é vitalício. Por que é vitalício? Salvo a morte, né, ou a destituição através da força, por exemplo, o sujeito vai ocupar aquele espaço de poder, vai ficar naquela condição de imperador, de rainha, de rei, até a morte, né? Vou pegar esse gancho aí, esse exemplo que você falou, Paulo, a rainha Elizabeth, até ela partir, né,
ela vai continuar ostentando a condição, a chefia do Estado inglês na condição exatamente de rainha, né? Então, a ideia da vitaliciedade aqui, ela impõe basicamente o seguinte: você vai ficar ocupando aquele poder, aquele espaço de poder até a sua morte. Se não houver destituição da família, se não houver uma guerra, deposição ou qualquer elemento nesse sentido, a ideia de vitaliciedade, ela exprime exatamente a continuidade naquele espaço de poder até o fim da vida. Isso é um elemento aqui básico também da monarquia, né? O espaço de poder ser ocupado aqui de modo vitalício. E outro elemento aqui também, pessoal, que eu já falei para vocês também, a gente vai só relembrar, é a ideia, dentro da perspectiva de monarquia, do que nós vamos chamar de irresponsabilidade, tá? Irresponsabilidade política, ok? O que é isso aqui, basicamente, né? Irresponsabilidade política. A gente, basicamente, leva em consideração que dentro de um regime monárquico não há nenhum tipo de mecanismo que possibilite a responsabilização de quem detém o poder, do monarca, né, do rei, do imperador. Eu lembro com vocês aqui o que eu falei, inclusive, na época, né, das aulas lá atrás, sobre Estado absolutista, que eu usei o exemplo aqui na Constituição do Império, né, na Constituição Brasileira de 1824, em que claramente a gente adotou ali um sistema de responsabilidade em que o imperador não poderia ser alcançado por algum tipo de mecanismo de responsabilização política. Na verdade, ele era irresponsável perante os poderes constituídos. Afinal de contas, aquilo que ele dizia, né, a palavra final, inclusive enquanto representante ali, ou figura na qual estava concentrado o poder moderador, ele não poderia ser responsabilizado, né, por nenhum tipo de mecanismo. A gente até inaugura na Constituição de 1824 possibilidade de responsabilização dos seus auxiliares, né, dos secretários, dos deputados, dos senadores, daqueles que integravam, né, o nosso parlamento, mas ele, enquanto imperador, não tinha nenhum tipo de possibilidade de responsabilização. Então, isso é algo natural da monarquia, né? A irresponsabilidade de quem detém o poder. Se a gente for olhar um pouco mais atrás, né, relembrar novamente aquele contexto de Estado absolutista, veja, fica até tranquilo a gente compreender, considerando aquelas famosas frases, né, o Estado sou eu, né, o detentor do poder absoluto, né, era aquele que era o chefe daquele determinado país, então é muito difícil se criar. Eventualmente, se a gente for fazer até uma pesquisa, olhar ordens jurídicas antigas, você poderia até encontrar um ou outro tipo de possibilidade de responsabilização, mas efetivamente isso não era, não se chegava a implementar, né? Quem é que iria questionar um ato praticado pelo monarca? Quem é que gostaria de buscar, de criar algum tipo de conflito, podendo perder, inclusive, através de uma quebra de braço, né? Se fosse tentar bater de frente com o regime político, certamente sofreria as consequências, principalmente num contexto em que não se falava de direitos fundamentais, né? Ao contrário, se falava do poder concentrado, do exercício arbitrário e da ingerência abusiva na esfera, né, de iniciativa e de liberdade do indivíduo. Então, nesse sentido aqui, a gente tem, em linhas gerais, essas características, né? Hereditariedade, vitaliciedade e responsabilidade do ponto de vista político. Você pode me perguntar, e eu volto já para falar sobre isso, tá, Paulo? Você pode me perguntar aqui, Helder, o que difere, então, a república, um regime republicano, né? Se você abrir o artigo 1º da Constituição Federal de 88, você vai notar lá, né? O texto diz assim: a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel, né? E o texto segue. Então, notem que já nas primeiras palavras da nossa Constituição de 88, se deixa muito claro qual é a opção, tanto quanto a forma de Estado, ou seja, a República Federativa. Então, já se deixa claro qual é a opção pela forma de Estado, forma federativa, e qual é a nossa opção também em relação à forma de governo, é a forma republicana. Mas, em linhas gerais, o que a gente consegue identificar aqui acerca dessas características, né, da ideia de república? Primeira coisa, né, primeiro elemento aqui, como é que se chega ao poder, como é que se passa a deter um espaço de poder dentro de uma república, né, como regra? Você tem que se candidatar e tem que ser eleito. Você se candidata a deputado, a senador, a presidente, a governador, a prefeito, né? Então, uma das características aqui da ideia de república é exatamente a ideia de eletividade,
né? Ou seja, a natureza eletiva do acesso aqui ao espaço de poder. Então, você para ser um deputado, para ser um senador, você para ser o presidente da República, para ser o chefe do Poder Executivo, você precisa de quê? Via de regra. A maior parte desses espaços aí de poder, eles são preenchidos a partir do elemento aqui da eletividade. Você se candidata, você tem eleições periódicas, né? O exercício dos direitos políticos que a gente exerce aqui, né? De votar, poder ser votado, né? Exercer os atos de cidadania. Então, dentro de uma república, uma das características inatas aqui a essa forma de governo é exatamente a ideia de realização aqui de eleições e, portanto, você chegar a ocupar um espaço de poder através exatamente da eleição, né? De poder ser eleito, de poder ser ali balizado e autorizado, né? Ter uma legitimidade popular para desenvolver ali e ocupar aquele determinado espaço de poder, ok? Consequentemente, se você é eleito para um determinado mandato, você, consequentemente, vai ter o quê? Você vai ter um tempo para ocupar aquele determinado mandato. Óbvio, né? Você até pode ser reeleito, né? Passar um tempo num determinado cargo, mas existe sempre um início e um fim de um determinado mandato. Né? Para que você renove, para que você seja reeleito, é preciso que o povo, naturalmente, lhe dê novamente aquela legitimidade. Por isso, ó, que um dos elementos aqui da República é exatamente a ideia de temporariedade, ou seja, você ocupa um cargo, um mandato eletivo, exatamente, ó, de modo temporário, né? Óbvio, dependendo do país, por exemplo, você vai ter mandato de presidente da República de 5 anos, admitido uma única reeleição, você vai ter, como era, inclusive, inicialmente, a nossa Constituição de 88, quando foi promulgada, ela trouxe a previsão de que o mandato do presidente era de 5 anos, e não tinha reeleição. Isso é até um debate histórico, porque haviam correntes, né? Nós tínhamos correntes no âmbito da Constituinte, debatendo se o Brasil seria parlamentarista, se seria presidencialista, já eu vou falar sobre isso, inclusive, e um dos elementos aqui de barganha era aumentar o tempo do mandato presidencial, diminuir. Houve debate que o mandato deveria ser de 6 anos, deveria ser de 4 anos. Acabou que, quando a Constituição foi promulgada, o mandato do presidente era de 5 anos e não tinha possibilidade de reeleição, né? Então, vocês devem se recordar, ao início mais ou menos ali dos anos 90 e 93, houve uma emenda à Constituição, diminuindo para 4 anos o mandato, e no finalzinho do mandato de Fernando Henrique Cardoso, houve uma emenda à Constituição que passou a admitir uma única reeleição, né? Isso foi muito discutido, se fala de compra de votos, enfim, há muitos textos, há livros, inclusive, retratando essa fase aí da história política brasileira, mas a verdade é que, embora inicialmente a Constituição tinha sido promulgada com um mandato apenas de presidente, um tempo de 5 anos, com 2 emendas que aconteceram, se diminuiu para 4 anos, abrindo espaço, inclusive, para essa possibilidade de emenda, e no final do primeiro mandato de Fernando Henrique, a Constituição foi alterada novamente para permitir uma reeleição. Há países que não admitem, né? Vejam a diferença singela do sistema brasileiro com o sistema americano, por exemplo. Aqui se admite uma reeleição, né? Então, um candidato ele não pode ser presidente por 3 mandatos consecutivos. Mas um candidato que, de repente, por exemplo, vamos usar o exemplo de Lula aí, né? Que voltou a ser elegível e é um potencial candidato em 22. Se ele ganha a eleição, ele vai ocupar um 3º mandato consecutivo. Isso é permitido no Brasil sem problema nenhum. O que não pode é você ter 3 mandatos consecutivos. Nos Estados Unidos isso não pode, né? Se você ocupa 2 mandatos, se você é reeleito na condição de presidente da República, lá nos Estados Unidos, depois desse 2º mandato, encerrado o mandato, você não pode se candidatar novamente ao cargo ali na chefia do executivo. Então, isso é uma questão que vai depender muito do modelo, dependendo muito do sistema, né? Aqui na Bolívia, isso ensejou até um problema político recentemente, havia algumas interpretações da Corte Constitucional da Bolívia, dando conta de que o presidente ele poderia ser reeleito sucessivas vezes, né? Evo Morales, exatamente, Felipe, Evo Morales ficou, acho que, mais de uma década no poder, e havia uma reeleição, quase uma década, e havia um entendimento do Tribunal Constitucional da Bolívia que ele poderia ser reeleito em mais uma eleição. Então, ele ia ficar, acho que, salvo o melhor juízo, o tempo final do mandato seriam de 15 anos, né? Em 3 mandatos consecutivos.
Então, se discute muito porque a própria ideia da república, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ela pressupõe uma alternância de poder, né? Você tem uma determinada corrente, uma perspectiva política ideológica, um determinado partido, e mudar a perspectiva política ideológica, o partido especificamente, né, que ocupa o poder, é salutar, é normal, isso faz parte, inclusive, da democracia, do regime republicano, né? Então, esses regimes que permitem sucessivas reeleições, né, ou permitem interpretações que permitam praticamente uma perpetuação do poder, isso vem sendo muito debatido, inclusive no âmbito até da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Há consultas, inclusive, de regimes políticos aqui na América Latina. A Corte tem uma vasta jurisprudência sobre regime político aqui, e um dos cuidados que a Corte apresenta também acerca disso é a possibilidade de um sistema efetivamente permitir essa alternância, né? E não dar essa margem de sucessivas reeleições, principalmente em relação ao executivo, né? Sucessivas reeleições e, consequentemente, de repente, e a gente tem a história, né, da América Latina, ela é recheada de exemplos de figuras populistas que acabam sendo eleitos durante muito tempo e dá uma margem aqui para praticamente haver uma perpetuação do poder. Então, é algo natural da lógica da República a possibilidade de se ter alternância, tá? Então, eu acho que é razoável. O sistema brasileiro, ele é razoável, ele não chega a ser tão, digamos assim, extremo como é nos Estados Unidos, que uma vez eleito, né, e tendo 2 mandatos consecutivos de presidente, ele não pode mais se candidatar àquele determinado cargo para um eventual 3º mandato. Aqui a gente ainda admite, desde que seja alternado, né? Então, acho que é razoável. O modelo, acho que brasileiro não é ruim nesse sentido, né? Mas há países que não permitem a reeleição, permitem uma reeleição, o tempo de mandato é maior, mas faz parte aqui dessa ideia, né, de república, dentro de um regime político e etc, tá? Então, eletividade, caráter temporário. Uma outra característica que é básica também da república é essa possibilidade aqui, ó, de responsabilidade, tá? Vocês vão acompanhar aí a escrita, tá? Responsabilidade. E eu poderia naturalmente colocar isso aqui apenas, tá? Responsabilidade política. Mas olha só, aqui no Brasil, por exemplo, que adota a forma republicana de governo, um agente público que é improbo, que administra mal a coisa pública, ele pode ser responsabilizado não só na esfera política. Por exemplo, o presidente sofreu um impeachment, né? Mas existem repercussões, por exemplo, na esfera penal. O sujeito pode sofrer um processo criminal. Um agente público que praticou o crime de peculato, por exemplo. Né? O que é o peculato? É você se valer do seu cargo para obter vantagens indevidas. Né? Imagina, eu sou um agente público, ali eu sou um professor e peço dinheiro para que eu corrija a prova de algum aluno e aumente a nota, ou eventualmente retire faltas do sistema. Estamos pegando um exemplo aqui da nossa realidade. Eu estou me valendo do cargo público para obter vantagem indevida, que o cargo não me oferece. É uma vantagem ilícita que eu estou obtendo aqui. Então, eu posso responder na esfera penal, porque pratiquei o crime de peculato. Eu posso responder na esfera de improbidade administrativa, porque eu atentei contra os princípios da administração pública, e posso, inclusive, responder na esfera administrativa. Sofrer um processo administrativo disciplinar na instituição que eu trabalho, exatamente em razão dessa minha má conduta no trato com a coisa pública. Então, essa responsabilidade aqui ela é muito mais ampla, né? O famoso PAD, exatamente, Rebeca. Essa responsabilidade aqui, numa lógica republicana, ela é muito mais ampla. Inclusive, há quem diga, e de fato isso é verdade, há situações extremadas em que o indivíduo ele responde em 4 esferas, praticamente, né? Você pode sofrer um processo administrativo, você pode sofrer, eventualmente, uma responsabilização na esfera penal, porque cometeu um crime, sofrer uma ação de improbidade administrativa, e ainda você tem um outro tipo de ação, que é a famosa ação de natureza civil, de ressarcimento diante de um dano que você eventualmente causou ao erário público. Então, eu posso responder isso tanto na esfera de improbidade, quanto na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Então, as repercussões aqui elas são amplas. O sistema, né? Óbvio que cada sistema republicano, cada forma republicana aqui de governo, cada país, portanto, vai ter os seus mecanismos de punibilidade, de alcançar, de responsabilizar eventualmente o agente público. Né? É muito comum a gente falar só de responsabilidade política, mas, no final das contas, os mecanismos aqui de responsabilização,
eles são muito mais amplos, né? Na esfera administrativa, na esfera penal, na esfera política também, né? Vamos usar o exemplo aqui, vamos pegar um exemplo bem famoso no Brasil, exemplo de Collor. Collor sofreu o impeachment, né? E tinha um processo criminal contra ele também. Depois ele divulga isso, né? Isso é uma versão falaciosa de Collor, que ele diz que foi absolvido na esfera criminal, né? Ele diz que foi golpe, impeachment que ele sofreu, etc. Mas ele não foi absolvido. O Supremo nem chegou a julgar o mérito do processo dele. O Supremo, na verdade, reconheceu que algumas provas no processo tinham sido obtidas por meio ilícito, por meios ilícitos. E aí, consequentemente, aplicando aquela teoria dos frutos da árvore envenenada, o Supremo não chegou, né, a julgar efetivamente o processo criminal contra ele, né? Mas ainda assim ele recebeu uma condenação, né, Rebeca? Porque, na verdade, a renúncia dele à época foi uma tentativa de impedir as punições contra ele, né? Porque se um presidente sofre impeachment, tem duas consequências, né? A primeira, ele é destituído do cargo e ele fica com os chamados direitos políticos suspensos pelo prazo de 8 anos. Então, qual foi a jogada dele na época, né? Vou renunciar, o processo vai parar, porque, consequentemente, não vão ter mais a possibilidade de aplicar a punição a mim, e eu vou ficar com meus direitos políticos suspensos tranquilamente, né? Tranquilamente, posso me candidatar na próxima eleição. E aí ele fez isso, apresentou uma carta de renúncia, impetraram um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e uma das jurisprudências que foi criada à época, o Supremo disse, as punições, elas em tese aí são independentes. Não cabe mais a punição da perda do cargo, porque ele renunciou, ok. Mas cabe ainda uma outra punição, que é exatamente a suspensão dos direitos políticos. Por isso que depois de muito tempo é que ele veio se candidatar e foi eleito para o Senado, e etc. Mas ele ficou com os direitos políticos suspensos, embora tenha tentado dar esse como a gente fala aqui no Nordeste, dar esse migué, né? Tentou dar esse migué aí no Senado à época, de fato não tinha mais como destituí-lo do cargo, porque ele havia renunciado, mas a outra sanção foi possível de ser aplicada a ele. Então, isso é um grande exemplo. O agente público, né? Você vai encontrar nos livros aí que você estiver lendo, o pessoal sempre traz a etimologia da palavra república, né? Que república vem aqui do latim res, que significa coisa, né? Coisa pública. Então, a administração, né? Ela existe exatamente porque quando você diz assim, res pública, ou seja, tudo é de todo mundo, mas existe alguém que precisa ser curador, uma estrutura, uma máquina que administra aquilo que é público, né? E se você está administrando algo que não é seu, você tem que ser responsabilizado diante de uma quebra de uma determinada conduta, diante de uma eventual prática que atenta contra os princípios da administração, contra o modo de administração daquela coisa que não é sua, né? Então, a ideia, né, por trás, talvez uma das ideias principais aqui, até porque essa questão da eletividade, da temporariedade, isso vai mudar muito, né? Você vê, existem cargos públicos, né? Não estou falando dos cargos que você vai ocupar mediante aprovação em concurso público, mas cargo mesmo que a gente pode falar aqui no primeiro escalão da administração. Existem cargos públicos que não são elegíveis, que você se torna, por exemplo, o cargo de ministro de Estado, o cargo de secretário. É o chefe do poder quem vai lhe nomear. Você vai ficar o tempo em que tiver a confiança daquele seu chefe, né? Então, essas duas primeiras características aqui, a ideia de eletividade e temporariedade, isso são características que vão ali flutuar no tempo e no espaço, a depender do país. Mas talvez o elemento principal aqui, essa ideia de república, seja exatamente a possibilidade de responsabilização do agente, né? A possibilidade de se punir aquele que eventualmente mal administra a coisa que é o quê? Que é pública, tá? Então, esses são alguns elementos aqui que a gente precisa levar em consideração. Paulo, só antes para eu não esquecer, voltar à sua pergunta, né? Você pode, inclusive, depois eu li algumas matérias sobre o assunto, se você quiser depois até compartilhar com o pessoal aí um documentário, um texto, é basicamente o seguinte, veja, eu não tenho como lhe dar uma resposta precisa sobre o assunto, porque eu de fato não conheço a linhagem, né? Como é que está estruturada a monarquia lá na Inglaterra. Mas o que eu posso te falar basicamente é o seguinte, existem lógicas dentro de uma monarquia, né? Eu não sei se você lembra que lá atrás, quando eu fui falar um pouquinho das revoluções liberais ali do século XVIII, eu puxei um pouquinho no tempo e falei sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela culminou num processo em que o parlamento impôs limitações à monarquia que, posteriormente, ficou chamada, ou passou a ser chamada de monarquia constitucional.
E nessa época, né, em 1689, quando houve a consolidação da Revolução Gloriosa, isso foi em decorrência de uma instabilidade política que a Inglaterra sofreu dentro da chamada dinastia dos Stuarts, né? À época eram duas dinastias, Stuarts e Tudor, elas ficavam se alternando ali no poder. Só que um dos últimos elementos de instabilidade, né, que culminou na Revolução Gloriosa, era exatamente a possibilidade de ascensão de um novo rei ao trono da Inglaterra, de uma linhagem protestante. Então, havia, dentro da dinastia dos Stuarts, por exemplo, que era uma dinastia católica, de que quem se casasse eventualmente, né? Boa, Rebeca. Quem se casasse eventualmente com quem fosse protestante, mas que figurasse na linha de sucessão, seria imediatamente afastado por conta de, eventualmente, quebrar aquela linhagem católica, né? Então, havia muito essa discussão, havia muito essa briga. Vocês sabem muito bem que a reforma protestante no âmbito ali da Europa, ela causou muito mais impactos em outros países, né, como a própria França, né, como a Alemanha de Lutero, o presbiterianismo que, por exemplo, surgiu ali mais ou menos ali na Suécia, na Escócia, né, aqueles chamados Países Baixos, como a Holanda e Bélgica, também foram muito importantes para o protestantismo, mas na Inglaterra o impacto, digamos, foi um pouco menor, né? O impacto do protestantismo foi exatamente o surgimento da Inglaterra, da igreja anglicana. Muito parecida com a igreja católica, mas vocês lembram aí da questão de Henrique VIII querer casar com Ana Bolena, e a igreja católica não queria que ele se divorciasse, enfim, toda aquela discussão que a história mostra para a gente. Então, havia sempre esse tipo de discussão. O que me parece, né, dentro dessa linhagem, Paulo, você pode, de repente, até falar, se você tem um conhecimento maior, é que algumas situações, por exemplo, casar com alguém que esteja fora da linhagem oficial, isso pode lhe excluir da possibilidade de ascensão ao trono, né? Ou algo que você fez no decorrer da vida que, eventualmente, atentou contra os valores da família, enfim. Há muitos elementos aí que poderiam ser levados em consideração, e me parece que são características na Inglaterra que não existem na Espanha, por exemplo, que não existiriam em outras monarquias, enfim. Acho que vai muito nesse sentido, sabe? Eu precisaria, de fato, ler um pouco mais a respeito para tentar entender como é que está essa linhagem, mas me parece que vai muito nesse sentido. É isso mesmo, professor. É basicamente o que o senhor falou, é para proteger a linhagem britânica. Uhum. Um pesquisador estava falando, nesse dia que eu estava assistindo o documentário, ele falou por alto, né? Mas ele falou que o príncipe Philip, ele era príncipe em outro país, na época, quando conheceu a rainha e tal, e ele teve que abrir mão do trono no outro país, que eu até esqueci o nome. Não sei se foi Escócia, muito provavelmente, né, que faz parte ali Isso, aí ele teve que abrir mão para poder casar com a rainha. Uhum. Então, é muito decidido. Geralmente, esse tipo de situação, quando acontece, é para, digamos assim, preservar uma pureza, né? Enfim, é basicamente por aí, tá? Você ia falar, Rebeca, alguma coisa? Chamou aí? Não, né? Não, a Grécia. Oi? O país é a Grécia. Ah, joia. Tá bem baixinho aí teu microfone. Então, esses aqui, pessoal, são os elementos essenciais, né? Os dois grandes modelos. Geralmente aparece um outro livro falando de outro modelo, a junção de elementos aqui, principalmente quando você tem essas monarquias que ainda exercem o reinado, ainda que simbólico, sobre outros países, tá? Mas, basicamente, são esses dois elementos aqui, a república e a monarquia. Vejam, se a gente ultrapassa esses dois elementos aqui, a gente consegue chegar a um outro ponto, né, a uma outra discussão, que essa talvez demande um pouquinho mais de cuidado aqui, um pouquinho mais de atenção aos aspectos conceituais, que é exatamente essa discussão aqui, ó, sobre os sistemas de governo. Tá? Então, notem que até agora nós falamos de quê? Nós falamos de formas de Estado, de formas de governo, e a gente agora vai falar de sistemas de governo. O que a gente precisa notar aqui? O que é importante a gente perceber? Basicamente é o seguinte, tá? O sistema de governo, quando você pergunta assim, qual é o sistema de governo do Brasil, qual é o sistema de governo da Itália, qual é o sistema de governo da Argentina, de Portugal, da Colômbia, quando você faz esse tipo de pergunta, o que você está, na verdade, querendo responder é basicamente isso aqui, ó.
Você está querendo entender como é que se dá naquele determinado país, né, a relação entre o poder legislativo e o poder executivo. Entendendo essa relação legislativa e executiva aqui, o que a gente vai conseguir compreender? A gente vai conseguir compreender qual é o sistema, se há uma relação de interdependência ou uma relação de dependência entre o legislativo e o executivo. O sistema de governo é um. Se há uma independência entre o legislativo e o executivo, o sistema de governo vai ser basicamente outro. Tá? Quais são os dois grandes sistemas de governo que a gente tem mundo afora? É o presidencialismo e o parlamentarismo. Cada qual com as suas características, dando origem, inclusive, a modelos híbridos, que tem se falado muito hoje em semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma outra forma que eu vou tentar falar sobre ela também, o tal do presidencialismo de coalizão, mas basicamente entender, né, como é que se dá a relação legislativa e executiva, faz a gente compreender se o país é presidencialista, se o país é parlamentarista, tá? Eu vou começar falando aqui com vocês exatamente, sobre o parlamentarismo, ok? Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre o parlamentarismo e, basicamente, o que é que a gente precisa saber. Primeiro, um aspecto conceitual, tá? Deixa eu apagar aqui a expressão, eu escrevo um pouquinho mais para trás, porque aí fica melhor até para fazer algumas colocações aqui, puxando outras setas para cima, tá? Então, vamos lá. O que é o parlamentarismo? É muito falado, inclusive, o pessoal geralmente diz que o parlamentarismo no Brasil resolveria os problemas de instabilidade política, né? Sempre se fala aí do parlamentarismo como uma panaceia para resolver nossos problemas. Mas olha só, um primeiro ponto aqui, a título de conceituação, que a gente precisa compreender, tá? Primeiro, duas figuras aqui que são extremamente importantes. Quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. No final das contas, o que é que eu estou querendo saber aqui? Estou querendo saber quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. O que é isso? Tá? Compreendendo o que é o que é a chefia de Estado e o que é a chefia de governo, a gente consegue entender muita coisa dentro desse sistema aqui parlamentarista. Vocês estão vendo aí que eu coloquei uma cor, apareceu outra cor aqui, não quer ir para a cor correta. Mas vamos lá, você vai sim, venha para cá, deixa de tumultuar, pronto. Olha só. Eu preciso conhecer dois conceitos aqui. Tá? Primeiro, o que é o chefe de Estado, ok? O que é o chefe de Estado, e o que é aqui o chamado chefe de governo, ok? Entender essas figuras aqui, o que cada um representa, faz toda a diferença para a gente tentar entender a dinâmica, né, dessa relação legislativo e executivo dentro de um sistema que nós vamos chamar aqui de sistema parlamentarista. Primeiro de tudo, tá? Quem é o chefe de Estado? O chefe de Estado é aquele que representa o país num plano internacional. É aquele que tem uma função de representar o país, por exemplo, em organismos internacionais. A representação de um país na ONU, né, vai lá, a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Aquele indivíduo que vai lá representar o Estado, ele vai ser o chefe do Estado. Quem é que vai lá representar os Estados Unidos? Quem é que vai lá representar a Alemanha? É o chefe de Estado. Agora, quem vai ser esse chefe de Estado? Aí, dependendo do sistema, a explicação vai chegar. Mas a primeira questão que eu quero aqui é a título de conceituação, que vocês prestem atenção. Quando se pergunta o que é um chefe de Estado, você vai dizer, é aquele que representa o país num plano internacional. É aquele que tem uma função de atuar dentro ou junto aos organismos internacionais, ou travando relações com outros países, por exemplo, celebrando tratados internacionais. Então, o chefe de Estado aqui, ele tem, pessoal, basicamente, uma atuação do ponto de vista aqui externo, né, do ponto de vista internacional. Celebra tratado, acordo econômico, representa o país em atuações internacionais, né, e assim sucessivamente. Quem é o chefe de governo, então? Para a gente poder fazer esse link aqui no parlamentarismo. O chefe de governo, né, é aquele que literalmente coloca a mão na massa.
é aquele que literalmente administra a coisa pública do ponto de vista interno. É aquele que vai ser responsável pelas políticas públicas, é aquele que vai ser responsável por implementar a agenda de governo, é aquele que vai ser responsável por, eventualmente, promover a iniciativa legislativa para que leis de sua competência, né, matérias que é atinentes à sua responsabilidade, sejam criadas lá no âmbito do parlamento. Então, esse que nós estamos chamando aqui de chefe de governo, ele tem exatamente uma atuação interna, ok? Então, o chefe de governo, atuação no plano internacional, chefe de Estado, atuação no plano internacional, chefe de governo, atuação no plano interno. A minha pergunta é a seguinte, sem a gente avançar aqui no âmbito do parlamentarismo, né? Quem é o chefe de Estado num sistema parlamentarista? Quem é que arrisca dizer? Imagina que a gente está aqui num sistema parlamentarista, né? Sei lá, vamos citar alguns exemplos aqui. Espanha, né? Itália, né? Alemanha, por exemplo. Né? Quem é que é o chefe de Estado? A Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Né? Quem é o chefe de Estado na Inglaterra, por exemplo? O primeiro-ministro. Quê? Boris Johnson. É o primeiro-ministro, isso mesmo. E Boris Johnson é o chefe de Estado na Inglaterra? Não, o chefe de Estado é a rainha. Isso, Boris Johnson é o chefe de governo. Vamos lá. Vamos responder isso aqui, tá? Eu vendo Jéssica colocando agora, aqui. Na Inglaterra tem uma figura que é o ministro do interior. Como é que fica isso? Essa é outra divisão política, mas eu falo sobre isso, muito bem lembrado. Mas vamos lá. Quando você faz essa pergunta, né, você diz assim, quem é o chefe de Estado num sistema parlamentarista? Você vai ter que responder o seguinte, depende. Depende de quê? Depende. Porque eu posso ter um parlamentarismo que é um sistema dentro de uma monarquia, ou seja, eu posso ter uma monarquia parlamentarista, tá? Então, eu posso ter aqui, naturalmente, uma monarquia parlamentarista, que é o caso da Inglaterra, é o caso da Inglaterra. E a Espanha também é monarquia parlamentarista. Quem? A Espanha. Sim. Monarquia parlamentarista, ou eu posso ter, naturalmente também, uma república parlamentarista. Ok? Então, esse sistema aqui, o parlamentarismo, essa relação mais estreita, mais próxima entre executivo e legislativo, é um sistema que se acomoda tanto dentro de uma monarquia, veja, forma de governo monárquica, quanto dentro aqui de uma forma de governo republicano. E aí, por isso que eu disse, a pergunta ela deve ser respondida, depende. Porque, olha só, o chefe de Estado dentro de uma monarquia vai ser quem? Se a gente for olhar o exemplo aí da Inglaterra ou da Espanha, a chefia de Estado vai ficar a partir da atuação de quem? Do monarca. Né, do rei, da rainha, no caso da Inglaterra. Né? Então, quando a gente está falando aqui de monarquia, tá? O chefe de Estado vai ser quem? Vai ser exatamente, vou botar aqui genericamente, tá? Para ficar mais fácil da gente compreender. Então, dentro de uma monarquia, deixa eu apagar aqui, dentro de uma monarquia, o chefe de Estado vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente a rainha, o rei, o imperador e assim sucessivamente. Qual é a lógica aqui, né? No parlamentarismo, o que é que o chefe de Estado faz? Professor, tem uma representação do ponto de vista externo e é uma figura, digamos assim, é uma figura de equilíbrio. Né? É uma figura que está fora, em tese, dessas quinzilhas políticas cotidianas. E qualquer desavença, qualquer problema, qualquer instabilidade, é importante a atuação desse chefe de Estado quando há essa divisão aqui, ok? Então, dentro de uma monarquia, a chefia de Estado vai ser aqui, né? Se for uma monarquia parlamentarista, a chefia de Estado vai ficar a critério aqui do monarca, né? A rainha, do rei. Fala, Paulo. Ô, professor, a Alemanha não é monarquia, mas tem a primeira-ministra. Conhecidíssima, né? Angela Merkel. Ela nem está mais, né? Como primeira-ministra. Acho que ela já foi substituída. Vamos lá.
As informações vão começar a chegar aqui, vão começar a ser complementadas, tá? Aí você me pergunta, e num sistema parlamentarista que não é monárquico, é um sistema republicano parlamentarista, né? Embora haja discussão, mas eu posso usar como exemplo aqui Portugal, né? Eu posso usar Itália, eu acho que a Itália fica mais tranquilo aqui da gente poder observar, tá? Mas vamos lá, em linhas gerais, se um país é republicano parlamentarista, quem é que vai ser o chefe de Estado, considerando que não existe uma monarquia, né? Geralmente, o que acontece aqui? Esse chefe de Estado, ele vai ser eleito. Então, a figura geralmente é de quem? É do presidente. Ok? Então, veja que esse presidente aqui, num sistema republicano, né, parlamentarista, ele não tem a mesma função de um presidente no âmbito do sistema presidencialista. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele vai ter basicamente a representação num ponto de vista internacional. Deixa eu tentar usar como exemplo aqui. Embora a França seja objeto de muitos debates, né? E aí, reitero, né? É uma discussão muito parecida com aquela questão do Estado regional. Se você for ver autores mais antigos, os autores vão sempre dizer que a França é um sistema parlamentarista, né? Mas hoje se fala que, na verdade, é um sistema semi-presidencialista. Mas olha lá, né? O Macron é presidente da França, ele é eleito, né? E é o chefe de Estado. Um chefe de Estado. Aqui, para a gente, no Brasil, a gente tem mais notícia do presidente do que propriamente do primeiro-ministro lá, né? Do chefe de governo, propriamente. Mas veja que quando você não tem uma monarquia parlamentarista, na verdade você tem uma república parlamentarista, aquele chefe de Estado, geralmente, ele é eleito e fica a função aqui a cargo do presidente que foi eleito. Tá? Mas notem, a função aqui é uma função no plano internacional, não é uma função de representação junto aos organismos internacionais, junto às instituições internacionais, junto aos estados soberanos, né, que vão negociar, realizar acordos econômicos, etc. Então, essa é a função do chefe de Estado. Por que é tão importante você fazer essa diferença? Porque quando você faz a pergunta agora, quem é o chefe de governo no sistema parlamentarista? Aí você tem que primeiro fazer a pergunta, quem é, então, o chefe de governo? O que ele faz? É aquele que vai, literalmente, trabalhar do ponto de vista interno. É aquele que vai implementar a política pública, aquele que vai estar à frente, né, das questões cotidianas e vai tentar, de alguma forma, atuar, implementar uma agenda de governo, atuar no sentido de prestação de serviços públicos para satisfazer os interesses da coletividade. Vocês rapidamente aqui deram 2 exemplos, Paulo e Rebeca, né? Angela Merkel, Boris Johnson lá na Inglaterra, né? Angela Merkel na Alemanha. O chefe de governo, num sistema parlamentarista, ele é chamado, né? Dependendo de como... Eu sempre lembro na década de 90, ali, início dos anos 2000, de Silvio Berlusconi na Itália, né? Mas o chefe de governo no sistema parlamentarista, ele pode ser chamado de primeiro-ministro, ele pode ser chamado de premier, né? Ele pode ser chamado de chanceler, enfim, são muitas nomenclaturas, mas, na verdade, para se referir a quem? Ao chefe de governo. Aquele que vai literalmente conduzir o país do ponto de vista interno. Ainda que tenha alguma repercussão do ponto de vista internacional, mas o chefe de governo é aquele que vai atuar, aquele que vai fazer, às vezes, de um verdadeiro administrador público do ponto de vista interno. E aí a pergunta, basicamente, é a seguinte: como é que se chega a ser chefe de governo no sistema parlamentarista? Como é que o sujeito é primeiro-ministro, ser premier, vai ser chanceler? Como é que isso acontece no sistema parlamentarista? Votação do parlamento. Como? Votação do parlamento. E aí, quem dá mais? Alguém tem uma outra contribuição? Cada representante do povo é eleito através de votação direta pela própria população, aí compõe-se a Câmara, né, o parlamento, e lá eles elegem. Vamos lá. Via de regra, o que acontece aqui? Por isso que a pergunta de partida está aqui colocada. Quando eu quero entender sistemas de governo, eu quero saber como é que é a relação executivo e legislativo. Se eles são independentes ou se eles são interdependentes. Olha só a questão aqui do sistema parlamentarista, o diferencial, nessa ideia
de uma maior aproximação do parlamento com o executivo. Esse chefe de governo aqui, como o próprio nome já está sugerindo, ele é o chefe do poder executivo do ponto de vista interno, né? Mas como é que ele chega a essa condição de chefe de governo? Olha só, a Rebeca acabou de narrar aqui, né? O chefe de governo, via de regra no sistema parlamentarista, ele é indicado pelo parlamento, ok? Então, o que é que vai acontecer? Eleição geral, lá naquele determinado país, o parlamento vai ser formado e o parlamento vai fazer a indicação daquele que vai ser o chefe de governo. Ou seja, geralmente, aquele partido que tem a coalizão majoritária, que tem o maior número de cadeiras no parlamento, né, ou aquela eventual perspectiva político-ideológica, é quem vai indicar, é quem vai indicar o indivíduo para ser chefe de governo. Qual é o resultado disso daqui? Simples. O primeiro-ministro, o chanceler, o premier, né, ele vai continuar nessa função de chefe de governo, na chefia do governo, enquanto ele tiver apoio político do parlamento. Porque se a economia está ruim, se o povo está nas ruas protestando, se o indivíduo não está ali conseguindo implementar a agenda de governo, o que é que o parlamento vai fazer? Tira o apoio dele e ele é destituído e outro é alçado àquela condição de chefe de governo. É por isso que muita gente diz que, em tese, veja, somente em tese, tá? Já eu explico por quê. É por isso que muita gente diz que, em tese, o sistema parlamentarista ele resolve as suas crises de modo mais flexível e mais rápido. Porque aqui, basicamente, é o seguinte, é um juízo político. No âmbito do sistema parlamentarista, existe um instrumento, né, que é popularmente conhecido como voto ou moção, né, dependendo do país, mas é voto de desconfiança. Voto de desconfiança. O que é isso aqui? O primeiro-ministro está lá 2 anos atuando. Está lá 2 anos atuando. A economia está ruim, medidas austeras, medidas impopulares, né, crise política, o povo nas ruas protestando contra o primeiro-ministro, política desastrosa, né, do ponto de vista da busca pela igualdade, pela justiça social, esquema de corrupção, eventualmente a suspeita de participação do primeiro-ministro, enfim. O que é que vai acontecer aqui? O parlamento vai, aplica um voto de desconfiança e retira, destitui o chefe de governo. Isso aqui é um juízo eminentemente político, um juízo de qualidade da política que está sendo praticada pelo chefe de governo. Então, basicamente é isso que acontece. O primeiro-ministro, ele continua como primeiro-ministro enquanto ele tiver apoio do parlamento. Tá? Essa é a regra geral. Por que é a regra geral, pessoal? Porque dependendo do país que adota o sistema parlamentarista, você pode ter modos aqui que diferem um pouco disso que eu falei. Por exemplo, digamos assim, no sistema puro sangue parlamentarista, o chefe de governo não tem prazo para continuar naquela função. Enquanto ele tiver apoio político, ele vai continuar sendo chefe de governo. Né? O que especificamente, Rebeca? Tu lembra aí o que especificamente? Deixa eu concluir o raciocínio e você ilustra aí. Então, veja, há sistemas puro sangue aqui, em que o chefe de governo ele vai continuar lá na condição de chefe de governo, ele pode durar o tempo que for, né, enquanto o parlamento estiver dando apoio. Há sistemas aqui, parlamentaristas, em que há um mandato para o chefe de governo. Ele vai ficar 5, e se o parlamento entender, ele fica por mais 5 anos. Agora, esse mandato ele pode ser abreviado se o parlamento retirar o apoio. Né? Há países, por exemplo, que, embora adotem o sistema parlamentarista na origem, e muita gente vai discutir, dizer que, na verdade, não é parlamentarismo, é sistema semi-parlamentarista, há países que adotam, por exemplo, o seguinte modelo. O presidente, o chefe de Estado, é quem vai indicar o chefe de governo, e não é o parlamento quem vai fazer isso. Né? Há países, por exemplo, que adotam o seguinte, se o parlamento destitui o chefe de governo, o parlamento também é destituído e são convocadas eleições gerais para que um novo parlamento seja formado. Então, isso aqui é muito peculiar de cada modelo. Você pode ter perspectivas ou modos de arranjo aqui completamente distintos. Mas essa é a lógica. Né? Essa é a lógica. O chefe de governo vai continuar enquanto chefe de governo se ele tiver o apoio político, se ele tiver esse sustentáculo político do parlamento. Se ele não tiver, destituição, é voto de desconfiança. Ok? Pois não, Rebeca?
Eu citei Margaret Thatcher porque ela ficou muito tempo no poder e sempre acontecia isso, por exemplo, de que quando ela estava muito impopular e começavam a falar do voto de desconfiança, ela dava algum jeito de reverter essa questão da impopularidade e permanecia mais tempo. Uhum. Tanto é que muitas pessoas, eu digo isso porque eu assisti em um documentário da Netflix sobre ela, que muita gente dizia o seguinte, alguns pesquisadores, que uma das grandes motivações da Guerra das Malvinas não era necessariamente a defesa do território, mas é porque uma guerra sempre une uma nação e ninguém iria destituir a primeira-ministra naquela situação, né? Uhum. Então, ela foi uma das principais defensoras da guerra justamente por isso. Uhum. Enquanto o parlamento necessariamente não queria. E aí ela tentou, dentro desse jogo de sobe e desce, permanecer até um determinado momento que a economia não aguentou mais e deram um voto de desconfiança. Mas aí ela ficou oscilando e sempre fazendo esse jogo político de sobe e desce para permanecer no poder. Amém. E aqui, só um detalhezinho também, Jéssica está falando aqui de Angela Merkel também, desde 2005, então vai depender muito do país. E esses são os principais exemplos de países parlamentaristas, os mais conhecidos, os que as informações chegam mais de modo mais intenso para a gente, né? Porque eu não tenho nem como eu vou trazer um exemplo de sistema parlamentarista aqui na América Latina, porque praticamente nós herdamos toda a tradição dos Estados Unidos, né? Então, a nossa América aqui, né? América do Sul, um pouco da América Latina, a maior parte, nós adotamos, né, o sistema presidencialista. Então, o parlamentarismo, ele é um sistema, né, que é natural, por assim dizer, tem o seu DNA, tem a sua raiz exatamente no contexto europeu. Quando os americanos criaram o sistema presidencialista, né, em todo aquele contexto histórico que a gente já falou, quando os Estados Unidos criou, né, aquele modelo ali de um país presidencialista, era exatamente porque eles não queriam replicar o modelo parlamentarista da coroa britânica, né? Eles sofreram tanto com a monarquia e também com as imposições de leis que eram aprovadas pelo parlamento, então eles quiseram mudar e quiseram inovar, criar um modelo que fosse diferente daquele originário, né, dos seus colonizadores. Mas essas variações aqui do parlamentarismo, elas são muito interessantes, né? Por quê? E aí é onde chega aquela informação que eu falei para vocês há pouco, né? A gente tem há muitos autores que falam sobre isso, dizendo que o sistema parlamentarista, ele em tese é mais estável. Por quê? Porque ele oferece um mecanismo de resolução de crises políticas de modo mais rápido, que é o voto de desconfiança. Em alguns países, por exemplo, em Portugal já existiu, não é o voto de desconfiança, é a chamada moção de confiança. O que é isso? Diante de uma eventual crise, o parlamento pode aprovar um voto de confiança, de dizer assim, a gente está junto aqui, vamos tentar resolver o problema, para tentar gerar alguma repercussão na sociedade e aquele chefe de governo ter um apoio, renovar as suas forças políticas e conseguir ir adiante nas suas agendas e etc. Então, notem que isso aqui pode ter a mudança, pode ter variação, dependendo do país. Mas o que eu queria dizer, basicamente, é o seguinte, a gente tem essa perspectiva de dizer que o parlamentarismo, ele impõe, ele apresenta esse mecanismo de resolução de uma crise política de modo mais flexível, sem ser tão traumático como é o presidencialismo, né? Um impeachment, por exemplo, no sistema presidencialista, ele é muito traumático para as instituições, para a sociedade, né? Principalmente em situações quando você tem uma divisão, quando você tem uma dúvida, quando você tem uma discussão muito forte, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, né? Como foi o caso de Dilma, em 2016, o caso de Collor não, porque havia uma confluência de ideias das ruas, das instituições, então não foi tão traumático quanto foi o caso de Dilma em 2016, né? Mas no parlamentarismo, em tese, você traz um pouco mais de estabilidade. Eu, durante muito tempo, falei isso, tá, pessoal? Se você conversasse comigo há 3 anos, se eu fosse dar uma aula para vocês há 3 anos sobre o assunto, eu iria provavelmente falar sobre isso, tá? E aí vejam a dinâmica, né, de estudar, de pesquisar, de ler sobre o assunto. E a conclusão que eu tenho hoje, a impressão que eu tenho hoje, lendo sobre o tema, é que é basicamente o seguinte, independentemente se o país é presidencialista ou se é parlamentarista, não é isso por si só o elemento que vai definir se há estabilidade ou se há instabilidade política. Há muitos outros elementos, como o próprio sistema, né, de eleição, o sistema proporcional, o sistema majoritário, né, basta você olhar, por exemplo, veja a Itália de Berlusconi, por exemplo. A Itália é um país parlamentarista,
né, viveu e vive em determinados momentos crises, derrubada de gabinete, assunção de novo primeiro-ministro, né, cai o primeiro-ministro, cai o gabinete dele todinho, né? Então, a Espanha, por exemplo, há alguns anos, houve a destituição do gabinete e a assunção de um novo primeiro-ministro. Então, assim, não é tão preto no branco você falar que o parlamentarismo é estável e o sistema presidencialista não é. Veja que aqui no Brasil nós tivemos duas experiências, né? Em algum momento, nós tivemos uma monarquia parlamentarista durante o Império, né? Nós tivemos ali alterações, formação de gabinete, embora formalmente se fale que não, mas a gente teve uma estrutura, um funcionamento, principalmente depois de 34, de um ato adicional que houve, né? Promovendo um pouco mais de descentralização administrativa do Império, e aquela experiência parlamentarista que a gente teve aqui também, de 61 a 63, né? Que foi aquela imposição dos militares para que o Brasil se tornasse um país parlamentarista logo depois da renúncia de Jânio Quadros, né? Então, não queriam dar o poder, a chefia de Estado e a chefia de governo para João Goulart. Então, transformaria o país num sistema parlamentarista, para que João Goulart fosse só chefe de Estado e a chefia de governo ficaria com a junta militar ou qualquer um que fosse ali eventualmente indicado pelos militares, né? Isso durou pouco, porque o país continuou instável e acabou culminando ali em 64 com a ditadura militar. Então, basicamente, o que a gente tem aqui não é tão simples assim você falar, olha, o parlamentarismo é estável, o presidencialismo é instável, não é tão fácil assim você chegar a essa conclusão, óbvio, né? Existem países parlamentaristas na Europa que são estáveis do ponto de vista político, você quase não vê problema. Quando você tem problema, literalmente questões básicas que acontecem em toda a sociedade, em toda a administração pública, tá? Mas não é uma ausência de apoio político do chefe de governo em relação ao parlamento, né? Propriamente, que é quem dá esse sustentáculo político. Então, não é tão simples assim você pensar sobre essa questão. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Paulo, você levantou a mão aí? Eu botei aqui no chat, professor, mas eu viajei. Eu botei se o chavismo seria um regime de parlamentarismo como mandato vamos tentar prolongado, né? Vamos tentar fazer isso aqui, vamos tentar conversar sobre isso agora. Vou tentar encaixar esse comentário para ver se a gente consegue refletir alguma coisa. Tá? Vamos lá. Oi. Esse é o sistema de governo aqui parlamentarista, né? Com essas características aqui. Qual é o outro sistema que a gente pode estudar, né, e que a gente deve compreender aqui? É o sistema presidencialista, ok? É o presidencialismo, ok? Que nós adotamos formalmente no Brasil desde a Constituição de 1891, ok? Aqui, pessoal, aqui eu vou só colocar para a gente poder refletir também. Eu vou colocar aqui chefe de Estado, tá? E vou colocar aqui chefe de governo, tá? Então, chefe aqui, vou colocar para cá que faltou o D. Chefe de governo. Vamos lá. No sistema presidencialista, quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo? Oriente Médio, Paulo, principalmente. Monarquias absolutistas. Oriente Médio. Arábia Saudita, aqueles países por ali. Oriente Médio, enfim. Na África existe também ainda. Né? Na Ásia, se fala no Japão, não monarquia absolutista, né? Mas, enfim, tem algumas ainda que persistem, né? Mas vamos lá, a pergunta é essa aqui. No sistema presidencialista, quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo? E aí? Vocês sabem a resposta. Vão se negar a falar agora, No sistema presidencialista, né, quem exerce a chefia de Estado e a chefia de governo é exatamente o presidente da República. Então, quando a gente escolhe o nosso presidente, a nossa presidente, basicamente a gente está escolhendo alguém que vai ser, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Há alguns livros que ainda fazem uma terceira diferença, diz assim, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Né? Mas, digamos assim, os mais conservadores colocam
chefia da administração junto da chefia de governo. Então, não precisaria puxar uma outra classificação aqui, tá? Vocês podem, eventualmente, encontrar isso. Então, notem já uma primeira diferença, né, do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. Lá no sistema parlamentarista, eu tenho uma divisão. Alguém vai ser chefe de Estado e alguém vai ser chefe de governo, com todas as peculiaridades daquele determinado modelo. No sistema presidencialista, não. A uma só vez, ao escolhermos o nosso chefe, o nosso presidente, nós estamos alçando esse candidato ou essa candidata ao posto, né, ao cargo mais importante da República, para que ele represente o nosso país no plano internacional e para que ele também seja chefe de governo. Vamos usar o exemplo do presidente Bolsonaro, né? Já viajou, já representou o Brasil no plano internacional, já celebrou tratados internacionais, né? Já entrou aí em quinzilhas e, eventualmente, animosidade com outros estados nacionais, isso é uma atuação dele como chefe de Estado, e aqui também, internamente, ele é chefe de governo, né? Implementa aí as políticas públicas, toma as suas medidas do ponto de vista interno. Então, quando a gente escolhe o presidente, a gente está escolhendo alguém que vai ser chefe de Estado, vai ser chefe de governo. Uma outra característica aqui que difere, né, o presidencialismo para o parlamentarismo é exatamente essa ideia aqui, ó. Mandato fixo. Então, a gente sabe quando começa e a gente sabe quando termina. Né? No sistema parlamentarista, não. Se for aquele sistema que diz que o chefe de governo vai continuar lá como chefe de governo, enquanto ele tiver apoio do parlamento, pode até ter um país que impõe mandato ali para o chefe de governo, que pode ser abreviado a qualquer tempo, tá? Mas, via de regra, há essa diferença aqui. No caso do sistema, joia, Érica, já. No caso do sistema presidencialista aqui, quando a gente elege o nosso presidente, a nossa presidente, o mandato tem data para começar e tem data para encerrar. O mandato pode ser abreviado, renúncia, morte, licença para tratar, não é licença não, porque é só em suspensão, não em interrupção. Mas o jeito aqui, né, digamos, mais forte, mais duro de abreviação do mandato presidencial é exatamente, diante da existência de um crime de responsabilidade. Ou seja, isso daqui vai levar efetivamente à ocorrência, de um impeachment, ok? Um modo aqui de responsabilização política do presidente da República. Por isso que a gente diz que é tão traumático o impeachment dentro de um sistema presidencialista, porque a um só tempo ele leva, quando o impeachment ocorre o chefe de governo / chefe de Estado, e ele abrevia um mandato que, em tese, é um mandato fixo, com tempo com data de início e data de fim. Se a economia está ruim, se o candidato é impopular, as urnas não renovarão o seu mandato. Mas abreviar um mandato, em tese, é muito mais traumático no sistema presidencialista do que no sistema parlamentarista, quando ocorre um mandato ali do chefe de governo. Por quê? Porque olha só o que eu anotei aqui, né? Como é que você abrevia um mandato aqui, ou um tempo de chefia de governo no sistema parlamentarista? Juízo político. Acha que a economia esteja ruim, população protestando, eventualmente ineficiência das políticas públicas, né? Um administrador inábil, um incompetente, literalmente. Alguém que é incompetente, por exemplo. O sistema parlamentarista impõe essa medida, tira e coloca outro no lugar. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, o presidente incompetente, só inábil mesmo, não consegue administrar, ele vai terminar o seu mandato e o que vai acontecer como consequência é as urnas não devolverem a ele não se reeleger. No caso do crime de responsabilidade, uma conduta grave, atentatória à Constituição, atentatória às instituições, pode levar a essa medida dura. Aquela ideia, remédio republicano para doenças republicanas. Um problema dentro do sistema presidencialista se resolve através de impeachment, se for um problema grave, em que o juízo político aqui não seja possível de se fazer, né? Permanece no cargo até chegar às próximas eleições e, eventualmente, o povo não devolver, não reeleger. Né? Então, basicamente, essa é uma grande diferença aqui que a gente tem, né? De olhar o sistema presidencialista com esse modo mais traumático de resolução dos nossos problemas. Olhem só, assim como você tem
peculiaridades no sistema parlamentarista, no sistema presidencialista, a gente tem a mesma coisa também. A gente tem discussões mais específicas. Vou mostrar uma para vocês agora. Olha só. Estão vendo esse livro aqui? Eu, inclusive, indico para vocês leitura. Quero ler alguma coisa nas férias, Helder. Alguma coisa que me acrescente. Esse livro é História, Sociologia, Ciência Política e Direito puro aqui. E um pouco de Antropologia também. Né? Famoso Presidencialismo de Coalizão, de um famosíssimo sociólogo no Brasil chamado Sérgio Abranches. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Sérgio Abranches, ali no final da década de 80, durante os trabalhos da Constituinte, ele publicou um artigo chamado Presidencialismo de Coalizão. Né? Então, ele fez uma análise do sistema de governo que a Constituição de 88 estava criando. Ele diz, inclusive, no livro, não fui eu quem criei a nomenclatura, né? Eu não criei o termo presidencialismo de coalizão, ele já existia. Eu, na verdade, publicizei, eu dei um alcance, uma amplitude maior. E aí ele escreveu, ele disse, olha, o sistema presidencialista que o Brasil está montando aqui com a Constituição de 88, ele tem um caldo, ele tem um elemento, ele é chamado de ele vai ser chamado aqui, ou ele pode ser identificado como presidencialismo de coalizão. E por que presidencialismo de coalizão? Porque é ingenuidade, né? É ingenuidade ou, de repente, a ausência de entendimento propriamente, né? Você dizer que alguém vai ser presidente no Brasil que não vai dialogar com o parlamento. O modo como ele vai, como presidente ou como a presidente vai dialogar é outra história. Tá? Mas ele, invariavelmente, aquele que ocupa a cadeira presidencial, ele vai precisar dialogar com o parlamento. E por quê? Porque o nosso presidencialismo ele é de tipo de coalizão. Se formam coalizões no parlamento e o chefe de Estado / chefe de governo, no caso o presidente, ele precisa dialogar com essas coalizões que são formadas. Isso decorre no Brasil exatamente no sistema que a gente tem, que é o sistema pluripartidário. Nós temos uma infinidade de partidos políticos que toda eleição que ocorre para o parlamento, você tem, né, as frações que são formadas, os blocos políticos, e são exatamente com esses blocos que o presidente vai precisar dialogar. Lógico, né? Às vezes esse bloco é formado antes da eleição, então o presidente já tem mais ou menos, o candidato já tem mais ou menos uma expectativa de que se ele ganhar, ele vai também levar consigo um certo perfil, né, de candidatos eleitos. Isso pode ser formado no decorrer, isso geralmente acontece assim, no decorrer do mandato, ou, eventualmente, ele pode não ter, né, formado coalizões e ter que dialogar com aquela oposição que é muito facetada, que é pluripartidária, e aí isso impõe um grau ainda maior de dificuldade nessa relação executivo-legislativo no Brasil, porque nós temos essa ideia de presidencialismo de coalizão. Eu falei desse texto do Sérgio Abranches, esse livro dele aqui, ele publicou em comemoração com o advento ali da comemoração dos 30 anos da Constituição de 88. Tá? Esse livro dele aqui é de 2018, e ele fez uma análise, né? Ele revisitou, né? Analisou os impactos do presidencialismo de coalizão exatamente nesses 30 anos de vigência, né? Naquele contexto, os 30 anos de vigência da Constituição de 88. Eu recomendo demais, que quiser ler um livro bom aí, quiser dar uma tranquilizada aí nas férias, depois dessa carga de leitura e etc e tal, o livro do Sérgio Abranches é muito bom, tá? Não é aquele livro de direito que a gente tem dificuldade de entender conceito e etc. É história, sociologia, ciência política e um pouquinho mesmo de direito nessa obra dele aqui, tá? Se você colocar no Google, no YouTube, por exemplo, o nome dele, botar Sérgio Abranches, presidencialismo de coalizão, vão aparecer inúmeras palestras, inúmeros depoimentos, inúmeros debates, inclusive vários podcasts, se você colocar o nome dele no Spotify, vão aparecer várias discussões, né? Inclusive, no ano passado, ele participou de um congresso lá do curso de Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande, que foi, assim, magistral. Ele fez a conferência de encerramento. Recomendo demais que vocês assistam aí, porque vai acrescentar muito, tá? E então vejam que o Brasil tem um outro componente, um outro elemento dentro dessa lógica aqui da relação entre os poderes, por causa desse presidencialismo de coalizão. Eu diria para vocês que ainda há um outro fenômeno, e vou recomendar uma outra leitura também. Vocês sabem o quanto eu valorizo minha terra, o quanto eu leio os nossos autores, as nossas autoras aqui. Eu quero recomendar, inclusive, uma leitura de um autor nosso aqui, pernambucano, Ronaldo Bastos, professor também, e esse livro dele aqui é fruto da sua tese de doutorado lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, no âmbito do PPGD lá da Federal,
o hiperpresidencialismo no novo constitucionalismo latino-americano. O que ele está chamando aqui de hiperpresidencialismo? Ele faz uma análise do sistema presidencialista na América Latina, né? E esse hiperpresidencialismo aqui, na verdade, é uma análise comparativa que ele faz em relação ao modelo americano. Então, ele identifica que o presidencialismo na América Latina, ele tem, os presidentes dispõem de competências que são mais amplas e maiores em relação ao presidente americano, né? O sistema presidencialista originário. Por exemplo, você nunca leu em nenhum noticiário dizendo que um presidente americano expediu uma medida provisória, porque não existe lá no sistema americano. No Brasil tem, por exemplo. Em outros países aqui da América também existe, né? Então, ele faz essa análise e talvez seja essa a discussão, né? Da gente tentar compreender que, talvez por conta desse agigantamento de competências do executivo na América Latina, os parlamentos criaram um mecanismo de resistência, né? De travar uma relação de modo a fiscalizar efetivamente ou colocar, de alguma forma, o executivo em condições ou num modo ali de tentar impedir e não ser alguém que vai simplesmente determinar. Então, há essas peculiaridades aí que a gente tem no nosso sistema, tá? Rapaz, 10 horas já. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, a aula está ótima. A gente passou a hora. Deixa eu fazer a minha pergunta. Sim, Érica, fica à vontade. Só, é que eu estou revisando as aulas, né? Eu estou anotando alguns assuntos sobre separação de poderes. Aí aqui fala sobre as funções típicas e atípicas. Eu sei que o judiciário julga, o executivo administra, o legislativo produz a lei e o parlamento fiscaliza. E fiscaliza o parlamento, né? Produz a lei e fiscaliza. Aí onde é que entra as atípicas? O que é que pode se dizer que seriam as atípicas? Eu não entendi isso assim. Veja, não há, hoje em dia, principalmente depois ali da criação da Constituição Americana, não há um modelo de separação rígida de competências do jeito que Montesquieu propôs. É possível, dentro de um determinado sistema, que o poder executivo, que exerce tipicamente a sua função de administrar, ele receba competências constitucionais para exercer determinada função, exercer determinada competência, que não é sua originariamente. Vou dar um exemplo aqui, uma função típica do poder executivo de legislar. É função típica do executivo legislar? Não é, mas ele pode legislar em alguma medida, expedição de medida provisória, por exemplo, do presidente. Então, as funções atípicas aqui, são competências excepcionais que cada poder vai receber, que, em tese, são competências que não fazem parte do seu DNA, da sua razão de existir. Dependendo do país ali, dependendo da ordem jurídica, você pode ter competências, por exemplo, para o judiciário expedir uma súmula vinculante, que tem força de lei, né? O executivo aqui abrir um processo administrativo para julgar alguém. Então, esse intercâmbio aqui de competências atípicas pode ocorrer. Aí, no caso, no poder legislativo, para fazer essa súmula vinculante, para a formação do impeachment, seria atípico? Você está falando da função do parlamento de julgar o presidente, ou julgar um agente público por impeachment. Isso é uma função... Não é legislativo, não. Isso. Não, isso é uma função atípica. Tá? Isso é uma função atípica, porque é uma legitimidade extraordinária que, especificamente o Senado, no nosso caso, né, recebeu da Constituição para proferir um julgamento, para condenar alguém. Isso é uma função atípica que o parlamento tem. Certo. A outra pergunta foi sobre, também, né, na parte de separação dos poderes, já no outro áudio, no outro vídeo, você falou sobre a pílula do câncer, o aumento das passagens. E lá no finalzinho falou sobre os decisões judiciárias que falam sobre o direito da saúde. Desse tipo. Aí eu não entendi muito bem na parte que o senhor fala assim, que as políticas públicas seria do poder executivo, né, que planeja, faz o orçamento. Aí tem aqui decisões jurídicas, eu não entendi onde é que entra. Jurídica não, decisões judiciárias entra com o poder executivo. Veja, quando eu tratei desses assuntos aí, o que eu estava propondo de discussão era basicamente o seguinte, tá? Embora a gente tenha esse modelo de separação dos poderes, e que tem funções típicas e atípicas, há situações em que há um conflito entre você identificar se uma decisão judicial ela interfere ou não a separação dos poderes, se ela está interferindo, na verdade, numa competência de um outro poder.
É muito comum a gente ouvir essa crítica. Uma crítica é uma decisão proferida pelo Supremo. O Supremo invadiu a competência do Legislativo. O Supremo invadiu a competência do Executivo. E no juízo de primeiro grau, um juiz, um desembargador, acontece a mesma coisa. Então, há muitas críticas que são proferidas a decisões do Judiciário e o fundamento da crítica é exatamente a separação dos poderes. Eu trouxe o exemplo desses casos aí do direito à saúde exatamente ilustrando que uma das críticas que se faz a uma decisão proferida por um juiz determinando que o Executivo conceda um medicamento, conceda um determinado tratamento, envolve exatamente essa ideia de que até que ponto a decisão ela é válida ou ela está interferindo, né, numa competência que seria do Executivo. Então, a discussão... O Poder Judiciário ele estaria invadindo o Poder Executivo. Partamos desse pressuposto de discutir, estaria ou não. E aí eu trouxe esses casos exatamente para a gente refletir, porque essa é uma discussão que existe, né, no judiciário, né, na doutrina, enfim. Aí, nesse contexto aí, eu trouxe esses casos exatamente para explicar que essas situações elas podem acontecer. Que faz, no caso, que complementa as funções, né, atípicas. Como é, perdão, cortou a última... Que no caso, esse contexto engloba as funções atípicas, né? Funções atípicas, não. A discussão não é, nesse caso de decisões judiciais, não, nesse caso de decisões judiciais é efetivamente o judiciário interferir numa função que é típica do executivo, né, de administrar, de formular política pública, de destinar uma verba para tal e qual política pública e assim sucessivamente. Tá, João, professor, obrigado. Beleza? Valeu. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma discussão? Não. Vamos fazer o seguinte. Próxima quinta-feira, a gente continua a nossa discussão, tá? Ainda vou falar alguma coisinha sobre sistema semi, né? Esse sistema híbrido que se chama de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, e aí a gente avança no nosso conteúdo para a gente poder terminar. Oi, Rebeca. Professor, semana que vem a gente tem 2 provas no mesmo dia, Penal 2 e a sua. Então, eu queria pedir, se fosse possível, colocasse logo o conteúdo da prova na sala, porque a gente já está estudando... Você não já perguntou, não já falei na semana passada? Você quer que eu coloque no Classroom, né?